Dando continuidade com mais algumas ferramentas de desenho, agora nós vamos começar pelo comando elipse. Ele tem mais do que algumas formas de ser feitas, vamos mostrar uma só, e as outras seguem o padrão do círculo e arco. Eu vou pegar essa mais utilizada, que é o centro, tá? Centro dela. O comando de atalho para elipse é EL. Eu clico, abro na direção que eu quero. Então, por exemplo, para cá eu vou querer um raio de 100 e para cima um raio de 50. Tá? Então, está feito lá 100 e 50. Certo? Vamos fazer de novo. Então, eu quero agora para cá 100 e para cá 50. Ok? Então, basicamente é isto que a gente vai fazer quando precisar utilizar a ferramenta elipse. Tá bom? Então, dando continuidade aqui ainda, temos mais algumas ferramentas para ver. Eu vou ver essa primeira aqui, ó, SP-Line, então SPL. Tá? O que o SP-Line faz? Ele é praticamente um desenho à mão livre, que aonde eu for clicando, ele vai fazendo essas curvas, ele vai suavizando a linha para mim, ele não faz uma linha, né, com cantos. Terminei, dou um Enter, ele suaviza. Depois que eu utilizei a ferramenta, eu posso ainda clicar na linha e melhorar aqui. Ó. Ah, eu achei que essa aqui podia ser um pouquinho mais para baixo, aqui também. Tá? Vou melhorar aqui, vou trazer essa aqui, e assim por diante. Ele ainda tem esse triângulo aqui no meio, que é um menu. Se eu clicar, eu posso trazer o controle, em vez pelo fit, que é as pontas, eu posso trazer pelo controle vertical. Tá? Desculpa, das vértices. Então eu posso ainda trazer por esse controle. Tá? Então aqui é também para facilitar ou para melhorar o teu trabalho aí. Vai depender do que você está fazendo no momento, ele vai te ajudar a trabalhar de uma maneira melhor, tanto por um quanto por outro. Tá? Então é assim que a gente trabalha com a SP-Line. Né? Então, comando de atalho, SPL e Enter. Ok? Então, assim você vai trabalhar com esta ferramentinha. Agora, a gente vai ver a questão de pontos. Pontos é PO. Ele tá, vou entrar aqui, ele tá aqui embaixo, ó, é esta ferramentinha aqui, tá? Ó, múltiplos pontos. Então, ponto é o seguinte, ó, especifica o ponto. É para eu ir clicando, ó, ele especifica um por vez. Quero fazer alguns pontos aqui, né? Só ir dando Enter que ele vai voltando a ferramenta ponto. Você pode notar que ele está bem pequenininho. Se eu selecionar aqui, eu acho eles, mas ele está bem pequeno. Então, aqui tem como a gente modificar o estilo do ponto. Se eu quero ele assim, tudo bem, fica assim. Mas o que eu posso fazer também? Aqui na aba Home, vindo aqui um pouco para o final, embaixo dessa reguinha, que daqui a pouco a gente vai ver como utiliza ela, vamos ver já. Se eu clicar nela aqui rapidamente, eu tenho a medida. Então eu tenho a medida. Ó, a distância entre os pontos é 91,64 em relação ao x e em relação ao y. Tá? Z eu não tenho aqui. É assim que funciona a medida. A gente vai utilizar muito ela e eu vou explicando conforme a gente vai utilizando. Mas não é aqui que me interessa agora. Me interessa aqui embaixo. Eu tenho aqui, ó, Point Style, né? Estilo de pontos. Clico aqui. Então aqui tem os vários estilos de pontos. Tá? Se eu pegar este aqui, por exemplo, eu ainda tenho o seguinte aqui, ó. O percentual do ponto em relação à tela. Ele está 5%. Eu posso deixar o percentual ou a medida. Tá? Eu vou deixar percentual, 5%. Vocês já vão entender o que é isso. Tá? Então, ok, ele ficou assim. Ah, entendi. Então ele muda o tipo de ponto. Isso mesmo. Se eu tirar o zoom aqui, ó, ele ficou bem pequeno. Mas se eu der um regenerar, o que é regenerar? Regenerar é um comando do AutoCAD que ele regenera a tela. Regen, tá? Regen. Se eu der um Enter, ó, ele regenera os pontos e volta a ficar com aquele percentual que estava lá, 5% em relação à tela. Se eu der zoom, eles estão muito grandes. Se eu der um Regen de novo, tá? Regen, ele volta a ser 5% em relação à tela. O Regen é muito importante. Toda vez que o zoom travar, às vezes você começa a dar zoom e ele trava. Ele não tira mais ou não vai mais. Ó, ficou enorme agora, porque eu vim muito para trás e tal. Então, se eu der um Regen agora, ele volta.
for mais perto, Regen de novo, ele volta. Opa, Regen, ele volta, certo? Então, regenerar vai sempre ser assim, quando o AutoCAD der aquela travadinha, ele vai regenerar a tela do AutoCAD e volta a funcionar para você, ok? Então, essa é a questão de pontos. Eu vou utilizar o comando ponto e eu tenho que mudar o estilo de ponto se eu quiser visualizar ele de uma forma diferente. Ainda aqui, eu vou utilizar a opção divide, tá? Essa opçãozinha aqui, ou div, tá? No comando atalho. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer algum objeto para ser dividido. Eu vou fazer um círculo. Vou abrir aqui um círculo com raio de 100. Ok, agora eu vou fazer o div. Selecione o objeto. Este objeto aqui. Daí ele fala assim, entre com o número porque vai ser segmentado. Eu quero que ele divida em 5 pedaços. Dá um Enter. Então ele vai dividir esse círculo exatamente em 5 pedaços e ele vai pôr um ponto em cada um. Então se o ponto tivesse ainda daquela forma que era inicial só o ponto, olha, praticamente não apareceria. Ele está ali, mas ele não aparece. Então por isso que é importante saber usar essa funçãozinha aqui. Tá? Vou voltar aqui. Certo? Então tá aí, tá dividido. Certo? Se eu quiser, ó, ligar os pontos, eu ainda consigo aqui, porque ele marca o snap lá para mim ligar esses pontos. Tá certo? Então, essa opção divide. Vamos fazer uma linha aqui, tem mais uma aqui, ó. Então, vou fazer uma linha aqui de 100. Tá? Se eu falar, eu quero que divida em 9. Então, seleciono 9. Então, ele dividiu certinho em 9, tá? Vamos medir aqui, ó. Clicar de novo aqui. Clico e clico aqui. Então, a medida ficou lá, 11.11. Ah, legal. Mas, às vezes, não é bem isso que a gente quer. Às vezes, a gente quer que divida essa linha, tá? E as divisões têm que ter exatamente 10 centímetros. Vamos pôr uma mais quebrada. Vamos pôr 12 centímetros, tá? Eu sei que não vai dar exato, mas vamos ver o que acontece. Aí eu tenho esta segunda opção aqui, ó, Mensure, que é medidas, tá? Vou clicar. Então ele vai funcionar muito parecido com o divide. Eu clico aqui. Especifique, né, a distância. Eu quero a cada 12. Então coloco aqui e dou Enter. Então ele vai fazer cada 12, olha. Então daqui até aqui eu tenho 12, certo? Daqui até aqui eu tenho 12, ó. Dá para ver a leitura aqui certinho. Muito bem. E ele sobrou um pedaço aqui no final. Por quê? Porque não tinha o que fazer, né? Como eu pedi a cada 12, ele sobrou aqui para mim 4 centímetros. Se eu quiser depois apagar ele, enfim, a gente vai ver como que pode ser feito isso. Mas ele dividiu certinho a cada 12, conforme eu pedi. Tá? Então são a opção divide, que é o que a gente mais utiliza, e essa segunda opção, caso seja por medidas, aí eu uso ela. Certo? E para finalizar esta aula, eu vou mostrar para vocês a nuvem de revisão. Tá? Como funciona a nuvem de revisão? Então eu tenho aqui ela, tá? Nuvenzinha. Eu tenho ela retangular, poligonal ou a mão livre. Retangular ela vai fazer um retângulo, tá? Cliquei em cima daquilo que eu quero deixar marcado. Para que serve? Por exemplo, você está fazendo um projeto e você precisa passar isso para um outro projetista que está te auxiliando e você não entendeu ou está com algum problema em certo ponto. Você utiliza uma nuvem de revisão para que aquilo fique marcado, tá? Para que aquilo você lembre de rever depois, para que outra pessoa saiba que aquilo tem que ser visto. Então você marca assim, tá? Na maioria das vezes o pessoal, eu vejo fazer com a mão livre, tá? Vem aqui, dá um clique, começa a abrir, circula e ao chegar próximo ali ele conclui a nuvem, certo? Ah, mas eu queria com essa nuvenzinha que cada gomo fosse um pouco maior. Não tem problema. Vamos deletar aqui. Vou pegar a nuvem de novo aqui. Aí eu tenho aqui, ó, na primeira opção eu tenho o arco de cada gomo. Vou clicar, ó. Então especifique o mínimo. O mínimo ele está 0,5. Eu vou aumentar aqui para 1,5, tá? Tem que ser ponto. Dou um Enter. Ele vai falar especifique o máximo 3. Se eu quiser aquelas nuvens que elas ficam com diferentes gomos. Então 3. Pronto, agora eu posso fazer. Clico, vou abrir.
e fechar. Tá? Pode ver que tem um gomo maior que o outro, tal. Então ele fica assim. Beleza? Então essa é a nuvem de revisão. Depois vocês vão entender como se faz para dar uma corzinha para ela, ou pôr uma achura dentro dela para que ela fique diferenciada, para que a pessoa note que tem que fazer uma revisão ali. Então essa foi a nossa aula. Eu espero que você treine, pausa o vídeo, assista de novo, faz todos os comandos que eu ensinei, faz um por um, testa. E sempre quando você precisar, volta nesta aula e revê como é feito cada ferramenta, porque cada ferramenta vai te auxiliar para que você tenha um projeto feito de forma mais rápida. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários abaixo.